Olá, muito bom dia para você que está aqui ao vivo no ICP Academy, a nossa Universidade Corporativa de Inteligência Emocional. Um grande abraço para você que também está assistindo no gravado, qualquer hora do dia, da noite, qualquer lugar desse mundo afora. E olha só, aqui um abraço para todos, inclusive os alunos que chegaram aí nesse final de semana, vindos do Vida Próxima de Teresina. E aí aqui eu aproveito para eles e também aproveito aqui para dar um abraço aí para Sofia, que está do outro lado do Atlântico, lá em Portugal. Sofia, eu sei o quanto você está feliz, você e nossos alunos portugueses, porque Mazula e Celiane já têm agenda para estar em Portugal esse ano. E não é só uma, duas, três vezes não. Atendendo ao pedido de vocês, eles vão levar mais conhecimento para vocês aí de Portugal. Então, um grande abraço aí para os nossos portugueses, alunos do ICP Academy. E para que nós possamos desenvolver ainda mais a nossa mentalidade de prosperidade, Celiane, especialista em cuidar de pessoas com todo carinho. E ela também é especialista em trazer o acelerador de leitura e memorização. E hoje ela está aqui dando continuidade nesse estudo do né, leitura próspera. Celiane. Bom dia, Celiane. Vamos que vamos para cima, Celiane. Mais um dia com muita prosperidade. É disso que eu tô falando, viu, gente? Com essa energia toda, bom dia para vocês. Que coisa boa poder estar aqui no ICP Academy, partilhando esse momento, essa oportunidade que a gente tem, esse sim que só a gente pode se dar. Tirar esse tempo durante o dia para praticar uma leitura. O Clube da Leitura, ele surgiu o ano passado, nós estamos no finalzinho do ano passado, né? Nós estamos aqui finalizando o primeiro livro, né, do grupo de leitura. O livro é o livro do Renato Alves, que chama Foco, né? Cérebro com disciplina e foco. Então, nós estamos aqui nos finalmente, o livro está disponível dentro do grupo dos alunos. Quem não leu o livro todo, eu sugiro que leia. Hoje, provavelmente, a gente faz a conclusão desse livro. Eu quero lembrar para vocês que nós estamos lendo o livro sem as técnicas de leitura dinâmica, tá? E memorização. Por quê? As técnicas, eu não ensinei para vocês, porque não tem como ensinar aqui durante o Clube da Leitura, porém, a primeira aula tem algumas dicas de como ler. O processo de leitura através da leitura dinâmica é diferente. Então, tem algumas técnicas específicas para que você ganhe agilidade na leitura e compreenda o que você está lendo. Aqui a gente está lendo, e no final da aula sempre ficam alguns minutinhos para a gente deixar transbordar aquilo que tocou o nosso coração com a leitura. Dessa parte do sétimo capítulo até o final, hoje em especial, tem o assunto que nós vamos falar na meta 10. É um assunto bem interessante. Você vai poder identificar várias pessoas que têm esse tipo de comportamento, quiçá você em alguns momentos, tá bom? Então, ouçam, né, leiam, vamos ler essa parte de hoje com os filtros bem abertos para identificar no que essa informação te ajuda a melhorar alguns comportamentos, tá bom? Vamos fazer uma respiração para a gente absorver ainda melhor e aumentar o nosso índice de concentração e foco durante a leitura. Tá? Você vai inspirar bem grandão mesmo, tá? E soltar tudo pelo nariz. Inspira e expira pelo nariz para enlarguecer essa caixa torácica. Assim, ó, bem grande. Mais uma vez. Agora nós vamos para nossas 20 conectadas, tá? Inspira e expira pelo nariz na quinta mais forte. Vamos lá, quem não fez ainda, experimenta. Que você vai fazer é despertar, acordar o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. Quem está assistindo a aula comigo hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos e aproveitem essa oportunidade. É muito bom tê-los aqui no ICP Academy. Aqui é um ambiente para evoluirmos, crescermos todos os dias um pouquinho mais. E como eu sempre gosto de escrever,
esse ambiente aqui também é o seu lugar, tá? Então vamos lá para as 20 conectadas. Ela funciona assim, ó. Para quem não fez ainda nenhuma vez, esse exercício é um exercício de respiração para aumentar a sua concentração e foco e para despertar tanto o lado esquerdo como o direito do seu cérebro. Você faz assim, ó. Inspira 4 vezes, na quinta vez, inspira e expira. Na quinta vez, você faz mais forte. Fica assim, ó. É essencial para ser feito antes de leitura, antes de reunião. Se você quer aprender um conteúdo novo e quer aumentar o seu foco e a sua concentração, é um exercício ideal para isso. Então, vamos lá? 1, 2, 3 e. Mais uma vez. Perfeito. Se alguém ficou tonto, dá uma sacudidinha na cabeça, abre e fecha os olhos, que essa sensação, ela é normal, tá bom? Você percebe aí, ó, que tem tipo assim um formigamentozinho, a frequência do seu corpo mudou, e enquanto você está fazendo esse tipo de respiração, você não tem como desviar o seu pensamento, o seu foco. E essa respiração, ela te traz para o eixo novamente, te traz para o aqui e agora, tá? Dá essa sensação mesmo de total concentração. Então vamos lá, vou partilhar aqui com vocês o livro. Nós estamos exatamente aqui, ó, aberto. Meta 10. Fale menos e reflita mais. Vamos, vamos trazer o humor para essa parte aqui, para a gente lembrar, como eu falei, de algumas pessoas ou de alguns momentos que a gente se comporta assim também. Olha só, existem pessoas que adoram conversar. Algumas, quando começam a falar, não param mais, não dão oportunidade para os outros se expressarem, perdem a noção do tempo e acabam causando mal-estar. Pessoas que falam demais aborrecem o ouvinte com o seu longo falatório. Recebem o rótulo de chatas, pois contam tudo tintim por tintim, com todos os detalhes imagináveis. Grandes líderes e comunicadores recomendam: fale somente o necessário, porque ninguém aprecia aquele que só sabe falar de si mesmo. Essas criaturas falantes gostam de falar de suas experiências, seus projetos, seus gostos e seus interesses. Expõem suas ideias e pontos de vista sem alguém lhes tenha perguntado. As pessoas que falam demais não fazem aleatoriamente. Elas escolhem uma vítima, apontam a metralhadora e disparam um falatório sem fim, exteriorizando tudo aquilo que pensam sem nenhum filtro. O sujeito que fala demais talvez tenha necessidade de colocar para fora ansiedades, medos, frustrações e até mesmo partilhar alegrias e boas notícias. Ele precisa encontrar uma válvula de escape, alguém para ouvi-lo, senão explode. Em geral, esse tipo de pessoa adora discutir assuntos polêmicos em momentos inoportunos, fala demais sem dar chance para o interlocutor manifestar-se e, o pior, não sabe identificar sinais de impaciência, insatisfação ou aborrecimento. As pessoas emitem sinais de irritação quando não estão interessadas em ouvir aquilo que alguém tem a dizer. Podem levantar as sobrancelhas e lançar um olhar desdenhoso que, que alguém tem a dizer. Pronto, desdenhoso. Torcer o canto da boca, bocejar, olhar para tudo menos para quem fala. Batucar com os dedos em ritmo acelerado, consultar o relógio a todo momento, apoiar a cabeça sobre a mão e o cotovelo sobre a mesa, dizer, pois é, por preguiça de responder, e até mudar o assunto, interrompendo bruscamente a conversa.
Imaginemos um sujeito falante que resolve explicar tudo o que sabe sobre clonagem humana. Mas alguém interrompe e diz: Falando nisso, preciso fazer minha matrícula no curso de espanhol. Enquanto um fala em clonagem, o outro pensa em curso de espanhol. Este é um sinal claro de quem não está interessado no assunto em pauta. Comportamentos como esse e sinais de irritação nem sempre devem ser interpretados como descasos de quem escuta. É uma questão de prioridade. Para alguém chegar a emitir sinais de irritação é porque provavelmente naquele momento deva existir algo mais importante a fazer. O desafio, então, é avaliar a disposição de quem fala com disponibilidade de quem ouve, ou seja, encontrar o momento exato para conversar. Um amigo disse-me que certa vez quase perdeu o voo porque encontrou uma amiga no aeroporto e lhe perguntou: Como vai? E ela resolveu explicar. Falou sobre sua vida, empolgou-se e não parou de monologar um só minuto. Ele não sabia como interrompê-la, para mencionar que o seu embarque já estava encerrando. Teve de sair correndo sem dar explicações. À primeira vista, não é possível identificar um sujeito que fala demais, para nossa infelicidade. Só notamos isso depois que o falatório começou. Assim, para sair elegantemente dessa situação, sem se irritar e sem magoar o locutor, proceda da seguinte maneira: olhe nos olhos, segure firme a mão da pessoa. Isso deverá fazê-lo parar de falar imediatamente e prestar atenção em você. E diga-lhe gentilmente: perdoe-me. Quero muito conversar com você, mas terá de ser depois que resolver o compromisso urgente que tenho agora. Logo podemos nos sentar e discutir melhor esse assunto. Pronto. Agindo assim, evitará desgastes e aborrecimentos, além de confortar e deixar a pessoa mais receptiva. Mais receptiva. Portanto, fale somente o necessário para evitar constrangimentos e exposição excessiva. Isto é fundamental para o autocontrole. Meta 11. Na medida do possível, diga sempre a verdade. Em 2002, todas as emissoras de televisão e todos os jornais do país noticiavam o caso de uma mulher que tivera sua mentira revelada depois de 16 anos. Uma senhora do estado do Goiás sequestrou um bebê na maternidade e inventou uma série de mentiras para explicar o surgimento da criança em casa. Ela mentiu para o próprio marido, que, segundo as notícias, morreu acreditando ser o pai da criança. Foram 16 anos para que o castelo desabasse e a mentira viesse à tona. E assim, a mãe sequestradora começara a viver um inferno mental. O adolescente descobriu que não era seu filho biológico. O fato, na época, ficou conhecido como o caso Pedrinho. Esse caso de repercussão nacional nos deixa uma importante lição. A mentira é um recurso que não compensa, ela chega a ser pior do que a doença, pois existem mentiras que devem ser sustentadas por toda uma vida, corroendo a alma. Aquela mulher viveu 16 anos com uma doença e finalmente se libertou. Ela pode estar sofrendo graves consequências da sua mentira, processos, revolta da família, humilhação e tantos outros efeitos negativos. Entretanto, livrou-se da doença. Arrisco dizer que a verdade vindo à tona foi melhor para ela. Acabou a doença, agora ela está livre da prisão psicológica que ela mesma criou. Mentir é como fazer um pacto maligno. No começo se obtém alguns benefícios, respira-se mais fácil, a vida fica mais simples, consegue-se o controle da situação e pendências imediatas são resolvidas. Mentir é recurso do acomodado e do imediatista. Entretanto, a médio e longo prazo, a mentira começa a corroer a consciência e mostrar seus efeitos colaterais. E saiba que os efeitos colaterais da mentira são os piores possíveis. O primeiro é a doença propriamente dita, corrosão da alma, que persiste enquanto a mentira não for revelada. O segundo efeito colateral da mentira é o fardo pesado que o mentiroso carregará enquanto tiver de mantê-la. Esse se chama registro de memória. A mentira é uma ficção criada na memória.
A realidade era outra, mas ao inventar a mentira, a memória terá de ficar com dois registros: a verdade, o que realmente aconteceu, e a ficção, aquilo que foi criado. O peso na consciência ou fardo existe em virtude de ter de sustentar essa mentira toda vez que vem à tona. O terceiro efeito é o pagamento da dívida que o mentiroso contrai. Sempre existirá a hora de pagar pelo pacto maligno feito. O pagamento é a mentira ser desvendada e a pessoa arcar com todas as consequências que dela advêm. Conta-se que havia um jovem habituado a mentir desde criança. A mãe pedia alguma coisa, ele mentia. O pai fazia uma pergunta, ele caluniava. Os amigos queriam saber algo, ele sempre tinha uma mentira na ponta da língua. Ele era um viciado em mentira. Mentir passou a fazer parte do seu comportamento, era uma marca pessoal. Mentiu para todos sobre todas as coisas, mentiu durante toda uma fase da vida. Um dia, porém, as mentiras vieram à tona e todos os amigos e parentes descobriram o grande mentiroso que ele era. Hoje ele paga o pacto que fez para cada mentira que contou. Não encontra trabalho, vive só e não consegue conquistar a confiança e o respeito de ninguém. O caminho da mentira é mais confortável, é plano, liso, sem obstáculos. Por isso, as pessoas preguiçosas gostam de mentir. Elas andam tranquilamente, sem qualquer esforço, deslizam suavemente e não encontram atritos. O caminho da verdade é mais difícil, o solo é íngreme, cheio de pedras e espinhos. Muitas pessoas não gostam da verdade porque ela traz o sofrimento imediato. Mentindo é possível adiar o sofrimento, mas um dia ele chega. A verdade pode causar dor, todavia é só no momento da descoberta. A consciência não correrá no futuro e a paz mental será perseverante. Não existe mentira leve ou pesada, todas são mentiras. Também não existe meia-verdade. Para haver meia-verdade, a outra metade tem de ser mentira. Portanto, entre mentira e verdade, fique com a verdade. Mude. Abra o jogo com as pessoas, coloque as cartas na mesa. Desse modo, será bem mais fácil o convívio com aqueles que fazem parte do seu círculo social. Guarde em seu coração a valiosa mensagem que Jesus nos deixou. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vamos lá para o capítulo 8. Estamos chegando no final. E você vai poder colocar um check aí no seu livro lido. Primeiro livro, para quem é o primeiro livro de 2025, né? Organização, coragem e disciplina. Depois de construir relações saudáveis com amigos, familiares e colaboradores no trabalho e entender a importância de policiar e escolher os pensamentos a fim de avaliar a rotina, você perceberá uma expansão gradativa do silêncio mental em virtude da ausência de preocupação e uma capacidade de gerar resultados extraordinários. Quando a mente está em silêncio, quando você gerencia e seleciona os pensamentos que orbitam sua capacidade de processamento consciente e deixa de focar a atenção em coisas irrelevantes, discussões inúteis, argumentos que não merecem tanta energia, finalmente assume o controle e consegue dirigir o foco para o que realmente lhe interessa. A vantagem de manter a mente no presente é enxergar o que ninguém ainda enxergou, e isso inclui as grandes oportunidades que estão à sua espera. Por exemplo, Arquimedes, gênio matemático que viveu até o ano 2012 antes de Cristo, esteve diante de um grande desafio, calcular o volume de um objeto sólido de formato totalmente irregular, no caso, a coroa do rei Hieron, de Siracusa. Arquimedes trabalhou durante muitas semanas nesse projeto. Fez centenas de cálculos. Testou diversas teorias. Sua mente estava inundada de hipóteses, mas ele não conseguia encontrar a solução para o problema. Então, certo dia, para relaxar depois do trabalho, resolveu tomar um banho de imersão. Encheu uma banheira até a borda, despiu-se e entrou nela devagar.
Naquele momento, sua mente estava totalmente vazia de pensamento, estava 100% concentrada no presente, e por isso ele podia sentir a temperatura da água, a imersão lenta do corpo dentro da banheira e o fio de água que transbordava e se espalhava pelo chão. Foi ali, foi aí que sua mente se iluminou. Arquimedes percebeu a sutileza que somente as pessoas focadas conseguem perceber. Para calcular o volume da coroa, bastaria mergulhá-la num recipiente cheio de água e medir o volume transbordado. Segundo relatos históricos, naquele momento, ele saiu correndo nu pela rua, gritando: Eureka, Eureka, achei. Acredite, todos os dias você tem a chance de dar seu grito de Eureka. Você tem a chance real de encontrar soluções incríveis para os desafios que a sua ambição imagina. Contudo, para isso, precisa gerenciar os pensamentos e direcionar seu foco. Arquimedes estava trabalhando havia semanas naquele projeto. Talvez sua mente já estivesse cansada. Talvez já não estivesse dormindo bem nos últimos dias. Assim ainda, talvez os pensamentos que lhe povoam a mente e não o permitiam encontrar uma solução, nem estivessem ligados diretamente ao problema da coroa, mas fossem de ordem familiar, social, política ou financeira. Quando, porém, por um momento Arquimedes colocou tudo de lado e voltou a atenção para o presente, a porta do pensamento imaginário começou a fluir e ele pôde enxergar a solução mais simples e inusitada que alguém poderia imaginar. Outro exemplo da importância de voltar o pensamento para o presente é um famoso caso de marketing de uma indústria de pasta de dentes. Ela precisava encontrar uma maneira de fazer com que os clientes consumissem mais depressa os tubos de creme dental. Para isso, os estrategistas da empresa debruçaram-se durante semanas em busca de solução. Certo dia, a reunião foi convocada em uma sala em que certo funcionário fazia a manutenção do piso. Os executivos debatiam, apresentavam propostas, refutavam argumentos e não conseguiam chegar a uma solução. Ouvindo toda a conversa, em dado momento, o funcionário da manutenção pediu licença aos executivos e sugeriu: é muito fácil fazer com que os clientes gastem mais pasta de dente. Vocês só precisam aumentar o tamanho do buraco. Eureka! Uma solução incrível, simples e inusitada. Quem melhor poderia ter imaginado aquilo senão uma pessoa com atenção total entregue ao presente? Agora você também tem esse poder, o poder de silenciar a mente, de fazer boas escolhas e deixar o pensamento imaginário cumprir a sua função. Talvez você esteja pensando, mas qual técnica devo usar para deixar a mente tagarela em silêncio? A resposta é muito simples. Escolha mantê-la em silêncio. Pronto. Toda vez que minha mente apresenta um pensamento inútil ou tóxico, procuro levá-la de volta ao presente. Simplesmente a silencio e presto atenção no agora. Lembre-se, você é o comandante. É você quem dá as ordens aí dentro. Sua mente é sua serva e não o contrário. Se você pede para que ela se cale, ela deve se calar. Simples assim. Não devemos buscar soluções complexas para os problemas complexos. Devemos buscar soluções simples para os problemas. Não importa sua complexibilidade. Quem cuida desse departamento é o pensamento imaginário, o padrão de pensamento totalmente livre de filtros e resistências culturais. E ele só flui quando você silencia a voz incessante que só mostra as dificuldades em chegar aos seus objetivos. Que tal ordenar agora mesmo que a mente fique em silêncio? Diga mentalmente com energia: quero você no presente. Quero silêncio mental. Quando você mantém a mente em silêncio, amplia significativamente o poder dos seus sentidos. Faça agora outro exercício. Respire lenta e profundamente, algumas vezes, enquanto sente sua mente se silenciar. Feche os olhos e tente prestar atenção apenas na sua respiração.
Escolha um dos seus sentidos, por exemplo, a audição, enquanto mantém a mente em silêncio. Transfira a atenção que estava na respiração para a audição. Agora tente prestar atenção na quantidade de sons que consegue perceber. Se possível, note que talvez esteja ouvindo sons que até aquele momento não havia percebido. Pare a leitura, faça agora mesmo esse exercício. Experimente o exercício também com os outros sentidos, com a visão, esquadrine cada canto de lugar onde está. Com o olfato, tente descobrir novos odores. Com o tato, sinta a textura das roupas que está vestindo. E com o paladar, perceba a sutileza do sabor de um alimento. A vantagem de ter uma mente silenciosa é ser capaz de aplicar uma energia de altíssima qualidade nas tarefas diárias, seja na participação atenta em uma reunião, na leitura de um texto ou na execução de uma tarefa complexa. Como conferir um relatório ou dirigir um carro? Outro benefício da mente concentrada é poder fazer uma tarefa de cada vez, até o fim e rapidamente. Estudos mostram que o ser humano capaz de realizar uma tarefa por vez até o fim é mais eficiente, rápido e assertivo do que aqueles que ficam perdidos ao tentar realizar várias ao mesmo tempo. Por isso, toda a discussão deste livro o leva a entender que a concentração é, antes de mais nada, um exercício de exclusão. Quando você elimina relacionamentos tóxicos e escolhe os pensamentos que orbitarão a sua cabeça, mantém o foco no que é importante para a sua vida e apaga os problemas do roteiro. Você cria um quadro branco para reescrever sua história de sucesso. O que falta para você realizar seus sonhos? Na adolescência, tive um padrão muito divertido e inteligente. Um patrão, na verdade. Quando um cliente ia até a loja e, na hora de pagar, começava a pechinchar dizendo que não tinha dinheiro, ele sempre soltava a frase: Deus nem sempre dá exatamente aquilo que pedimos, mas com certeza nos dá tudo o que precisamos. Na maioria das vezes, esse argumento divino funcionava. O cliente parava de reclamar e fechava o negócio. Então, de que exatamente você precisa para realizar seus sonhos? Será que você não está apenas pedindo aquilo que já possui? Talvez a resposta para essa pergunta dependa de descobrir exatamente qual é o tamanho do objetivo final do seu sonho. Sonhos grandes e complexos, muito trabalho. Sonhos simples, pequenos, pouco trabalho. Contudo, não importa o tamanho, afinal, sonho é sonho e cada um tem o seu, não é verdade? Agora, qual é o objetivo final do seu sonho? Minha proposta é ajudá-lo a entender que não importa qual seja o sonho, sempre existe uma maneira de realizá-lo. E permitam-me insistir na tese de que você pode realizar qualquer coisa, porque essa é uma linha de pensamento útil que o mantém com o espírito jovem e seu nível de energia sempre alto. Afinal, quando duvidamos da amplitude da nossa ambição, podemos produzir, como já vimos neste livro, estados mentais limitadores, como ansiedade e frustração. É importante dar asas à imaginação, mas manter-se extremamente analítico a fim de descobrir qual o objetivo final deve ser atendido pelo sonho. Por exemplo, imagine que seu sonho seja passar em um concurso público e você acabou de receber a notícia de que foi aprovado. Como se sente? Feliz? Feliz, não é? Muitas vezes o desejo de comprar um carro novo, mudar de emprego, aproximar-se de uma pessoa, serve apenas como alimento para saciar um desejo interno ainda maior. E se existe uma energia transformadora no controle, é a do metapensamento, pois ela permite nos autoavaliarmos
e investigarmos a verdadeira intenção escondida por trás de um suposto desejo. Por exemplo, você já deve ter ouvido pessoas dizerem: quando arrumar um emprego melhor, me sentirei mais segura. Quando tiver mais tempo, vou me dedicar mais aos meus filhos. Quando eu ganhar na loteria, serei realmente feliz. Segurança, atenção ao próximo e felicidade são estados mentais gratuitos. Você não precisa da moeda de troca para acessá-los. Entretanto, quando uma pessoa os associa a uma condição específica, por exemplo, só serei feliz depois de ganhar na loteria, então estará condenada a viver uma vida de frustração. Você não pode condicionar o estado de felicidade à conquista de algo. Isto é, ser injusto consigo mesmo, porque felicidade é um estado mental gratuito. Deve ser livre. Você não precisa conquistar nada para ser feliz, basta sentir-se feliz e pronto. Simples assim. Certa vez conheci um empresário que reclamava da crise econômica e estava triste porque no final do mês não sobrava muito dinheiro. Uma tristeza que eu vinha consumindo havia muitas semanas. Então, conversando um pouco mais, descobri que, sim, ele de fato não tinha dinheiro, pois usava toda a receita da empresa para pagar as contas. Contudo, o que ele se esqueceu de considerar é que, por outro lado, também não tinha um centavo de dívida. Ele pagava todas as despesas à vista, não devia nada para absolutamente ninguém. A capacidade de pagar seus débitos à vista deveria ser motivo de comemoração, de felicidade, não de tristeza. Na verdade, ele até poderia transformar a felicidade em energia de maior recurso, como criatividade para descobrir novas fontes de renda. Investigue seus sonhos hoje mesmo. Descubra se alguns deles estão associados a estados emocionais que você poderia simplesmente vivenciar agora, aqui no presente. Se o motivo da realização de um sonho é sentir-se feliz, então sinta-se feliz agora. Se gostaria de ter mais tempo para se dedicar aos filhos, ora, então interrompa a leitura deste livro e faça isso agora mesmo. Não tenha dúvida de que, sentindo-se feliz agora, vai renovar seu estoque de energia para realizar tudo o que imaginar. A capacidade de escolher como se sentir é a senha para o seu sucesso. Você sempre esteve a um passo de transformar sonhos em realidades, mas para isso precisa fazer as escolhas certas e adotar medidas concretas para que as melhores coisas comecem a acontecer. Por exemplo, um cidadão de classe média diz que seu grande sonho é comprar um barco de luxo para passear com a família aos fins de semana. Como ele se sentiria se o sonho fosse realizado agora? Eufórico. Talvez sentir-se eufórico com a perspectiva de realizar o sonho fará com que a jornada de planejamento e estruturação das pequenas metas seja um processo muito mais divertido. Por que você não pega uma folha agora mesmo e traça seu mapa do tesouro? Lembre-se, você tem o controle. Faça um exercício de reflexão e complete as frases. Meu sonho é ser, meu sonho é ter. Meu sonho é ir. Você sabe que aqueles que fazem as coisas certas realizam sonhos. Então, o que você precisa para realizar os seus desejos? No exemplo do barco, talvez o primeiro passo seja ir a uma agência bancária e abrir uma poupança. Depois, organizar as finanças para saber se é possível fazer uma reserva mensal. Terceiro, escolher uma data mensal para depósito. E assim seguem as pequenas tarefas para a realização do grande objetivo. A autorrealização é alcançada quando temos consciência das escolhas do caminho que devemos seguir e do tempo que levaremos para alcançar as nossas metas. Isso afasta as aflições e nos mantém sempre motivados. O universo só habita quem toma a atitude certa para realizar sonhos, sem prejudicar o próximo ou a natureza. Todas as nossas ações afetam de alguma maneira a vida das pessoas com quem trabalhamos, nos relacionamos ou a natureza. Assim, as decisões devem ser pesadas com a força
da ética e da moral, pois para que você durma em paz, deve ter a certeza de que suas ações são para o próprio bem e o das outras pessoas. Organização, seu novo valor moral. Todos os anos era a mesma coisa, pelo menos comigo, com uma porção de pessoas com quem eu conversava e talvez até mesmo com você. Era um problema de saúde que me incomodava muito, roubava a tranquilidade das minhas noites de sono e só ocorria entre os meses de julho e agosto. Como você sabe, nessa época do ano é inverno no Brasil e o tempo fica muito seco no Sudeste, região em que eu moro com minha família. Durante a noite, enquanto dormia, meu sistema respiratório ressecava, ardia muito e me fazia acordar várias vezes, prejudicando a tão esperada noite de sono. Pela manhã, meu nariz estava ressecado, ferido, e devido à noite mal dormida, meu estado de humor era ruim. Mas por que estou lhe contando esse fato particular? É porque todos os anos era a mesma coisa, a mesma dificuldade de respirar, o mesmo sofrimento, até eu aprender a importância da organização e da prevenção. De tanto sofrer com esse problema, aprendi a prevenir e, com isso, minimizar e, algumas vezes, até mesmo neutralizar completamente os efeitos da mudança climática. Tem sido assim nos últimos 10 anos. No início do inverno, reforço meu estoque de soluções fisiológicas para a hidratação do nariz e tiro do armário o aparelho vaporizador, que garante a umidade do ar. Ser mais organizado me ajudou a ganhar ótimas noites de sono, manhã mais dispostas e um ótimo estado de humor. Pronto, um problema a menos. Meu problema respiratório é, confesso, um exemplo muito simples, e foi exatamente por isso que tive a intenção de citá-lo. Quantos problemas pequenos e simples nos acometem todos os anos e contribuem para a nossa perda de foco? Uma formiga sozinha não altera uma paisagem, mas um formigueiro unido pode fazer desaparecer uma floresta. Digo isso porque a maioria das pessoas pensa nos problemas não quando eles batem a porta, mas quando já se instalam e começam a produzir outros. Pense na quantidade de pequenos eventos de saúde, como o meu, que nos acometem todos os anos, e em como tiram nossa produtividade e alteram nosso estado de humor. Em contrapartida, uma vida organizada se traduz em uma mente mais serena e focada. A organização é a irmã gêmea da prevenção. Quando você se organiza, obrigatoriamente previne uma série de pequenos e, quem sabe, até mesmo grandes problemas. É como preparar as malas para uma viagem. Você tenta imaginar todas as situações possíveis que podem lhe ocorrer e pensa nos trajes mais adequados para enfrentá-las. A organização deve ser o seu novo e mais importante valor moral. E o que significa ter a organização como valor moral? Significa que, para ser organizado, você precisa, antes de qualquer coisa, valorizar esse hábito. Entenda, existem bons livros que ensinam desde como organizar uma mala de viagem, uma simples gaveta, uma geladeira, uma casa, ou até mesmo um complexo departamento de uma empresa. Mas de nada vale um sistema eficaz para gerenciar tudo em sua vida se você não valoriza a organização. Conheço empresas que vivem um caos todos os dias com funcionários estressados que gastam tempo e energia para solucionar novos problemas que se instalam a todo momento, simplesmente porque a direção da empresa não valoriza, ou seja, não dá a devida importância para a organização. A organização é um valor moral e, para isso, você deve valorizá-la. Pessoas organizadas dificilmente se esquecem de algo. Poucas vezes perdem tempo com tarefas inúteis e é por pouco provável que vivam sob pressão, porque a organização lhes permite antecipar os problemas. Ser organizado é o seu novo valor moral e o melhor caminho para estabelecer a disciplina e conquistar a paz mental. Você dispõe de muitas informações hoje em dia, por isso não deve
deveria ser pego de surpresa, concorda? Tudo que acontece no mundo diariamente é, de certo modo, previsível. Assista aos noticiários, que será fácil constatar isso. Por exemplo, se você tabular as coberturas jornalísticas dos 365 dias do ano, verá que são sempre as mesmas notícias. A mídia começa o ano noticiando as festas, as férias e os impostos que você terá de pagar. Depois trata do período de matrícula dos filhos nas escolas e dos preços do material escolar. Logo em seguida vem a cobertura do carnaval e antes que ele acabe já aparecem os primeiros ovos de Páscoa. Depois tem o movimento do Dia das Mães, dos pais, das crianças, e entre eles as notícias variam entre economia, esporte, clima e saúde, enfim, isolando um ou outro evento natural apocalíptico, como terremotos, meteoros e furacões. Os outros eventos são bem previsíveis, até mesmo o comportamento humano é, em algumas circunstâncias, previsível. Por exemplo, muitas pessoas começam o ano acima do peso, evi- endividadas, fazendo mil promessas, ansiosas, repletas de dúvidas sobre o futuro, não é verdade? Contudo, pergunto: será que todos os anos precisam começar assim? É evidente que não. Você pode se organizar, combinar com seus familiares de criar um sistema de prevenção que lhes permita começar o ano com uma dose extra de tranquilidade, foco e a cabeça arejada para trabalhar os novos projetos. Conheço uma família de classe média especialista em começar o ano em clima de felicidade e boas perspectivas. Todos os anos, no momento em que recebe as primeiras entradas financeiras, a esposa tem como meta reservar uma parte do dinheiro para o pagamento das contas que vencerão no início do ano seguinte, como IPTU, IPVA, matrícula, material escolar das suas filhas e todos os outros compromissos assumidos. Assim, tudo começa de ano. Assim, todo começo de ano, enquanto a maioria das famílias sofrem para equilibrar as dívidas, ele sai de férias com a tranquilidade de que todas as contas estão em dia e de que o dinheiro passa para os passeios não vai faltar, pois já estava sendo economizado desde o início do ano anterior. É um exemplo de organização familiar que lhes permite que não sofram desajustes emocionais decorrentes da desorganização financeira. Vivemos em um mundo em que todo o conhecimento produzido pela humanidade está na ponta dos dedos. Um mundo onde as pessoas fazem bom uso dessas informações, tornam-se mais organizadas, prevenidas e dificilmente são pegas de surpresa. Quando você tem a possibilidade de fazer um bom planejamento e antecipar os problemas que causariam atrasos e aborrecimentos, cria um ambiente mental de autocontrole e paz. Ser organizado é diferente de ser metódico, cri-cri ou sistemático. Não estou falando que para ser organizado você precisa necessariamente ser estético. Organização tem a ver com estética na medida em que, se há organização, tudo se torna necessariamente mais bonito. É como inserir os dados em uma planilha eletrônica. Se você deixar todos os dados bem organizados, com o mesmo tamanho e tipo de fonte, alinhados do mesmo lado, seguindo o mesmo grupo de cores, perceberá que, embora a organização fosse o objetivo inicial, a planilha ficou esteticamente mais interessante. A organização a qual me refiro aqui tem relação com a eficiência. Ser organizado previne os problemas e gera eficiência em suas tarefas, permitindo alcançar rapidamente os seus resultados. Eu tenho certeza de que você sabe do que estou falando. Enquanto o organizado coloca as canetas todas em um mesmo lugar, o metódico é aquele que coloca uma do lado da outra, com as tampas viradas para o mesmo lado e alinhamento o mais preciso possível. O organizado é mais prático e o metódico é mais detalhista. E ambos são profissionais de valor em muitas atividades. Você tem muitos planos, metas, objetivos e precisa avançar com foco para conquistar esses sonhos. Ter organização como valor moral será uma das melhores decisões de sua vida. Talvez você esteja perguntando: como fazer para que eu valorize a organização?
A resposta é simples. Simples. Mostre para si mesmo os benefícios de manter esse hábito. Olhe para seu trabalho com a visão da organização, com os olhos da estética, com senso crítico, buscando sempre a perfeição. Ser organizado o ajudará definitivamente a encontrar o caminho para a realização dos seus projetos. E mais do que isso, o colocará na roda que vai ao encontro de outros dois aspectos fundamentais para aumentar seu poder de realização: coragem e disciplina. Beleza. Henry Ford foi o homem que inovou e revolucionou a indústria automobilística mundial no final do século XIX. Antes dele, os veículos eram produtos acessíveis apenas a pessoas com alto poder aquisitivo, pois os custos à mão de obra envolvidos na produção artesanal eram altíssimos e inviabilizavam a popularização do produto. Então, Ford mostrou ao mundo que, com um pouco de organização, planejamento e uma boa dose de coragem e disciplina, era possível transformar radicalmente todo um segmento industrial e, com isso, revolucionar o modo como as pessoas se deslocavam no mundo. Ele criou e implantou o conceito industrial de linha de montagem, que diminuiu o tempo de produção e barateou os custos finais dos veículos, permitindo sua popularização. Organização, coragem e disciplina eram seu lema. Assim como vimos em organização, a disciplina também é um valor moral. Se você deseja ser organizado, comece valorizando a organização. Se deseja ser disciplinado, então não procure um curso. Aprenda primeiro a dar valor à disciplina. Ford dizia que há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. E sem você analisar e se você analisar a fundo essa frase, e sinceramente gostaria que eu fizesse, verá que ela está carregada de sentido e verdade. Muitas pessoas sonham, 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 mas não passam desse universo. Como diz a famosa música do poeta Paulinho Mocidade, sonhar não custa nada. Mas realizar sonhos tem um preço que somente as pessoas disciplinadas estão dispostas a pagar. Organização e coragem são predicados essenciais para quem corre atrás dos sonhos. Porém, nada disso funciona se você não tiver uma boa dose de disciplina para sustentar uma decisão tomada. Ser disciplinado é saber o que deve ser feito e seguir em frente sem se deixar abater ou permitir que tentações o desviem do caminho. Disciplina é a capacidade de identificar as etapas necessárias para a realização de um projeto e segui-las rigorosamente até conquistar o objetivo. Disciplina, em outras palavras, é como um mapa que nos mostra o passo a passo e diz exatamente o que devemos fazer para encontrar o tesouro. Ser disciplinado é simplesmente fazer o que é certo, fazer o que está escrito no mapa. Ford foi extremamente eficaz nesse sentido. Ele reuniu todas as informações sobre o processo de montagem de veículos que existiam até aquele momento e organizou as informações criando um método de linha de montagem. Em seguida, teve coragem de implantar a novidade, rompendo todos os padrões da época. E, finalmente, teve disciplina para seguir com rigor seu novo sistema, ajus- ajustando o que fosse necessário, até conseguir provar que era de fato o mais eficiente. Ele foi um vencedor, e mais do que isso, seu método e sua disciplina faziam com que os seus colaboradores também trabalhassem com mais foco e fossem mais disciplinados. Se você tem uma boa ideia e procurou para si mesmo que todas as informações, e provou para si mesmo que todas as informações conspiram para que dê tudo certo, organize-se e concentre-se para transformá-la em realidade. Se você tem iniciativas e coragem de colocar tudo em prática, se tem disciplina suficiente para não se deixar contaminar e desviar-se com futilidade,
e escolhas erradas, então tudo indica que terá sucesso na sua empreitada. Lembre-se, há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Os fracos não conseguem manter-se em linha reta, desviam-se ao longo do caminho. São fracos em disciplina e, por isso, abandonam rapidamente os próprios sonhos, antes mesmo que deem os primeiros sinais de progresso. Esses indivíduos colocam a culpa no governo, na crise, nas pessoas, em todos, em tudo e em todos, menos neles mesmos. Eles não são capazes de enxergar que são os seus vícios em programas de televisão, em redes sociais, amizades tóxicas e muitas outras escolhas erradas que os impedem de avançar. A força para resistir às tentações e seguir em frente em busca dos sonhos está na disciplina. Os fortes, ou seja, os que poucos fracassam, que seguem o pensamento de Ford colherão os frutos da disciplina, da perseverança e da paciência. Quem não desiste, quem não desiste, vai mais longe e conquista seus objetivos. É como uma prova de vestibular ou concurso. Nestas modalidades, o único caminho possível. Se não houver desistência, é a aprovação. O aluno estuda, faz a prova e é reprovado. Volta a revisar tudo o que tinha estudado e estuda mais um pouco. Talvez a prova e é faz a prova e é reprovado novamente. Torna a revisar o conteúdo, o estudo, como nunca, todo o conteúdo, mas dessa vez ele reprova por muito pouco. Revisa mais uma vez todas as matérias, faz a prova com mais segurança e dessa vez é aprovado. Entenda. Cada vez que o aluno fazia a prova, era reprovado e se fortalecia, melhorava seus métodos e tentava de novo. Entretanto, cada vez que tentava, aumentava suas chances de aprovação. Ele tinha o mapa da disciplina, reconhecia seus pontos fracos, sabia o que era preciso fazer. Disciplina é e será seu grande diferencial. Veja o exemplo de pessoas que brigam com a balança e vivem fazendo dieta. Existe no mercado centenas de livros com as mais diversas receitas e programas inusitados para que as pessoas percam peso. Tenho certeza de que a maioria deles funciona de verdade, ou, pelo menos, traz algum benefício. O que falta para muitas pessoas é foco moral suficiente para seguir as orientações até o fim. Os verdadeiros disciplinados, aqueles que seguem o mapa até encontrar o tesouro, não se executam não só executam todo o programa, como colhem todos os benefícios prometidos pelo método. E esse poder está no seu alcance. Conheci um empresário que resolveu seguir um processo que envolvia 40 minutos diário de esteira elétrica em velocidade alta e controle rigoroso da alimentação, escolhendo os produtos mais saudáveis possíveis. Ele me disse que seguiu rigorosamente o método que ele foi ensinado e em menos de 60 dias já havia perdido aproximadamente 40 quilos. Outro empresário também seguiu um sistema com disciplina, um mapa de um programa de perda de peso que implicava controlar a alimentação, cortar o consumo de refrigerante que ele adorava e correr 10 quilômetros todos os dias. Evidentemente, no início do processo, ele mal conseguia fazer uma boa caminhada, mas sabia que deveria seguir o que estava escrito no mapa. Ele enfrentou as dificuldades no começo, resistiu às tentações e seguiu firme, com coragem e disciplina. Resultado: passados 70 dias, ele conseguira correr sozinho a cerca de 10 quilômetros e já tinha perdido nesse período aproximadamente 30 quilos de gordura. A disciplina é o maior dom da humanidade. Saber exatamente o que deseja, conhecer todas as etapas necessárias para a realização desse desejo e seguir rigorosamente o mapa da mina é a chave para o sucesso. O primeiro passo para a sua transformação é saber exatamente o que quer e o que precisa fazer para escrever uma história de sucesso. O roteiro é o seu mapa para manter o foco e a disciplina. Então, novamente responda: aonde exatamente você deseja chegar? O que você precisa fazer para alcançar esse objetivo? Você já reparou que sempre expressamos os nossos sonhos usando verbos? Expressar nossos desejos com os verbos nos diz muita coisa. Além de expressar os desejos,
e as verdadeiras intenções. Os verbos mostram como é fundamental ter disciplina e força para agir, pois todo verbo nos convida à ação. Veja alguns exemplos. Quero ser dono do meu próprio negócio, quero ter mais dinheiro, quero ir para a Europa, quero comprar uma casa, quero conquistar o troféu de campeão, quero passar no vestibular, quero fazer regime. Se existe uma vantagem em escrever o mapa com o roteiro que o levará até a realização de seus sonhos, é com ele em mãos com ele em mãos fica mais fácil manter-se focado. E foco, como você sabe, é consequência natural da disciplina. Saber exatamente aonde quer chegar ajuda a afastar os fantasmas da ansiedade, da insegurança, da preguiça e do tédio. Isso o fortalece interiormente. Então, o que de fato deve vir escrito no mapa dos tesouros dos seus sonhos? Talvez você seja a pessoa mais indicada para responder essa pergunta, pois só você sabe o que falta para chegar lá. Ou talvez você também não saiba, e isso é perfeitamente compreensível. Muitas pessoas aflitas sabem exatamente que precisam mudar, mas não sabem como fazê-lo. Muitas vezes a pessoa tem uma boa ideia para montar um negócio, mas não tem dinheiro. Às vezes tem o dinheiro, mas não tem coragem. E em outras ocasiões tem dinheiro e coragem, mas não tem disciplina. Por isso, seu mapa deve lhe dizer exatamente por onde seguir. E se você traçou todas as estratégias, testou todas as hipóteses, refutou todas as objeções e ainda assim estiver inseguro em relação ao modo de agir, ou não souber exatamente qual o ponto de partida, então não hesite em procurar ajuda. Siga as metas do capítulo 7, que os ensinarão a construir relacionamentos equilibrados. Saiba ouvir seus mentores com atenção, aceite as críticas com humildade, peça conselho para as pessoas certas e que realmente tenham autoridade para ajudá-lo a escrever seu mapa do tesouro, o guia que lhe permitirá manter o foco e a disciplina na busca dos seus sonhos. Assuma definitivamente o controle. A memória humana é um poderoso mecanismo de defesa e oportunidade. Ela nos faz lembrar das experiências agradáveis para que possamos repeti-las e das experiências ruins com o intuito de evitá-las. Para isso, nossa memória recorre muitas vezes a ocasiões bem engraçadas. Por exemplo, hoje em dia, toda vez que viajo de carro, procuro respeitar os limites de velocidade e as faixas de ultrapassagem, mas antes não era assim. Como a maioria dos jovens de minha época, eu gostava de pisar um pouco mais no acelerador e fazia ultrapassagens perigosas para chegar alguns poucos minutos mais cedo no meu destino. Um amigo que viajava comigo a trabalho, quando via que eu estava com pressa, cantava a conhecida música Estrada da Vida, da dupla sertaneja Milionário José Rico. Nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Ele cantava enquanto fazia umas mímicas engraçadas, então eu me tocava, tirava o pé do acelerador e respeitava os limites. Um dos objetivos desse livro é ajudá-lo a manter a mente no presente e contemplar mais a vida. É isso que eu faço hoje quando pego a estrada. Não sou mais aquele motorista que faz loucuras para chegar ao destino. Procuro curtir a viagem, admirar a paisagem, ouvir as músicas que gosto. Nesse grande lapso de presente, vejo como as pessoas ainda hoje fazem loucuras ao volante. Atos de loucura que eu mesmo já fiz, porém que após mudar o próprio estado de consciência, aprendi a abandonar. Certa vez dirigia meu carro por uma estrada de pista simples, muito movimentada e, portanto, muito perigosa. Estava voltando para casa após uma semana de trabalho e desejava muito ver minha esposa e meu filho. Queria chegar logo em casa, mas em virtude do perigo que a estrada apresentava, o autocontrole falava mais alto e me fazia seguir com disciplina todas as instruções das placas da rodovia.
A certa altura, encostou atrás de mim um carro esportivo vermelho. Estava praticamente colado na traseira do meu veículo e dava para ver pelo retrovisor que o motorista era jovem. Era um homem jovem, com expressão aborrecida e com muita pressa, pois o farol esquerdo do carro dele aparecia o tempo inteiro no retrovisor esquerdo do meu carro. Ele forçava a ultrapassagem, mas estava com dificuldade por causa do lento caminhão que seguia à nossa frente e o grande tráfego de veículos na faixa oposta da estrada. Depois de tanto insistir, ele conseguiu fazer uma ultrapassagem em local proibido. Continuei minha viagem atrás do caminhão. Quando, quilômetros à frente, qual foi a minha surpresa? Encontrei o mesmo veículo vermelho, agora colado na traseira de outro caminhão, que seguia lentamente. Na primeira oportunidade, ele reduziu a marcha, acelerou, ultrapassou, disparou na frente até sumir de novo na pista. Mais tarde, encontrei colado na traseira de outro caminhão. Isso se repetiu outras duas vezes. Qual é o nosso destino final nesta vida? Tenho certeza de que você não tem dúvida sobre onde todo ser vivo vai parar um dia. Então, para, para que ter pressa, não é mesmo? Às vezes, a pressa que pagamos por ganhar alguns minutos a mais abrevia nossa vida. Aceitamos pagar valores muito altos com atitudes assim, e posso lhes garantir que não vale a pena correr tanto risco. Você não deve dirigir a vida como um veículo apressado. Deve ser prudente e respeitar seus limites físicos e emocionais. Não deve correr acelerado, passando por cima de tudo e de todos. Respeite os sinais de alerta do bom senso. O autocontrole nos ensina que não precisamos ter tanta pressa assim. É você quem dirige a sua vida, fazendo-as, fazendo as melhores escolhas para cada tipo de evento de que participa. Mais do que isso, o autocontrole permite que você faça tudo isso em paz. E quando a estrada da vida estiver chegando ao fim, você só terá boas lembranças na memória. Lembrança dos dias em que largou tudo para ficar brincando com seu filho, do longo abraço que deu na pessoa amada, dos momentos de felicidade e diversão vividos quando se sentou com a família para planejar a compra da nova casa, a viagem para o exterior, das conversas instrutivas que teve com seus pais enquanto eles eram vivos. Assuma definitivamente o controle. Dispa-se da vaidade, do acúmulo, do apego material. Quando você tem uma opção e apenas uma, acaba com os problemas. Portanto, escolha e mantenha uma única opção e que seja sempre a melhor. Beleza? Nós vamos fazer a finalização, que é o capítulo 9 e a conclusão, na nossa terça-feira, para a gente esmiuçar um pouco mais esses aprendizados. Então, agora eu abro aqui para vocês, né? Nós temos 5 minutos aí para vocês deixarem transbordar um pouco o que vocês sentiram aí no coração dessa leitura de hoje, de tantos aprendizados. Maria Leal, fique à vontade. Ativado? Estamos te Pronto. ouvindo, Maria. Estava ajeitando aqui. Bom dia, gente. Para vocês que não me conhecem, sou Maria Leal, tá? Celiane, obrigada pela oportunidade. É uma dúvida aqui. Na verdade, eu quero falar para tirar, né? Para tirar esse dedo de falar, né? Deixa eu te perguntar aqui. No livro, na página 24, fala assim. É você que controla a sua mente e não ao contrário. Uhum. Observe
Conhece e domine os seus pensamentos antes que ele acabe com você. Acredite, eles têm um poder sobre isso. E eu já fui vítima disso, né, dos meus pensamentos, quando eu tive depressão. Então, o diabo, tem outra parte aqui que eu não peguei. O anjo, o diabo, mente. Quando a gente está com problema, tipo depressão, que vem aquela vozinha negativa, né? Fica mandando a gente fazer alguma coisa errada, esse tipo de coisa. Aí, diabo, né? Quer dizer que é o diabo que fica fazendo isso. Mas aqueles pensamentos positivos. Aí eu não entendi o pensamento positivo que vem, como para a gente fazer coisas certas, né? Coisas boas. Aí é o anjo Deus, anjo. Aí eu não entendi. Me explica isso aí? Na verdade, o autor usa essa nomenclatura de forma metafórica, né? Ele chama porque a gente tem uma cultura popular aí, né? Que a gente tem um anjo e um diabinho, né? Que um fala coisas boas e outros falam coisas ruins. Mas isso é uma forma metafórica de dar uma representatividade para esses pensamentos bons e os pensamentos negativos. O que vale mais a pena de toda essa leitura que aborda esse conteúdo tem duas informações muito importantes aí que talvez eu consiga ajudar você, Maria Leal, a fazer essa compreensão. Primeiro, esses pensamentos negativos que eles vêm, eles são alimentados e retroalimentados por você. Você faz essa escolha de alimentar e retroalimentar. Como é que eu alimento? Dando vazão a esse pensamento, ou seja, eu continuo nesse foco de pensamentos negativos. Como é que eu retroalimento? Eu acesso notícias negativas, eu participo de grupos aonde a linguagem é uma linguagem negativa, aonde tem muitos julgamentos, julgam comportamentos, ações de outras pessoas. Então, eu retroalimento esse lugar desse pensamento negativo. E aí, o que que acontece? Isso vai ganhando um espaço maior dentro da sua mente. Por quê? Tudo aquilo que a gente alimenta cresce, tá? E aí vem os pensamentos positivos. Os pensamentos positivos também é você que alimenta e retroalimenta. Quem está vivendo depressão, ansiedade, está alimentando e retroalimentando mais os pensamentos negativos. E aí, o que que acontece? Fica muito difícil quando você tira esse poder de dentro de você e você entrega esse poder para uma força fora de você. Quando você chama de diabo e de anjo, como ele faz a visualização ali, para que você entenda, é como se viesse algo de fora, um diabo, um demônio, e tomasse conta da sua mente, né? E você não tem poder nenhum sobre isso. E aí você fica esperando uma ação de Deus ou do anjo, que o anjo venha também lá de fora e tome conta de você e resolva tudo. Isso não vai acontecer. Precisa ter uma ação sua, um gerenciamento seu sobre isso. Se você já tem uma demanda que você não está dando conta sozinho, ou seja, se a quantidade de pensamentos negativos já é uma quantidade muito maior alimentada por você e retroalimentada, você precisa de ajuda de um profissional para fazer com que você alimente e retroalimente os pensamentos positivos. Vou dar um exemplo agora de consultório para vocês conseguirem ter a visualização mais palpável disso. Eu estou atendendo uma adolescente e ela tem 14 anos e ela vem com um pensamento suicida já desde os 9 para 10 anos. Foi quando ela começou a identificar. Então, desde 9, 10 anos que ela vem alimentando esses pensamentos. Já tentou suicídio 4 vezes, ela se automutila. Ela colocou na cabeça que ela não
iria passar dos 18 anos, certo? Então, ela alimentou e retroalimentou isso durante todos esses anos. Ontem, ela falou algo que me chamou muito a atenção, que é essa fala dela, que eu quero que vocês, agora nesse momento, ampliem a percepção de vocês. Com o tratamento, ela começou a alimentar e retroalimentar os pensamentos positivos. Ela começou a ver, através das sessões de terapia e alguns movimentos que eu coloco ela para fazer em casa, que ela consegue sim, na hora que vem um pensamento de se automutilar ou de suicidar, ela consegue levar esse pensamento. É um trabalho muito bem feito em consultório de estalar âncora, todo um processo terapêutico. Só que ela virou para mim ontem e disse assim: Celiane, é muito estranho viver assim. Viver positivamente dentro desse fluxo, para mim, tem hora que a minha mente diz assim: viver desse jeito é que é viver doente. Entendam? Então, o caminho dela, que está traçado, construído, alimentado e retroalimentado, é se automutilar, se machucar. Esse que é o caminho certo, porque de tanto alimentar e retroalimentar, é nesse caminho que, mesmo dolorido, ela construiu uma zona de conforto dentro de um desconforto. Então, para que ela saia efetivamente desse lugar, a gente precisa construir um novo caminho, uma nova alimentação de viver de forma positiva e colher os resultados sem passar por essa etapa. Então, ela está estranhando muito. Então, ontem eu fiz um trabalho para que o inconsciente dela perceba que ela vivendo assim, ela vai poder realizar os sonhos. Aí não dá para separar, tá, gente? Se não tiver sonhos para realizar, objetivos, não tem vontade de viver. Então, para muitas pessoas, o que falta às vezes é encontrar um propósito, é encontrar um sonho, tá? Para realizar, para sentir vontade de se colocar em movimento, porque a vida está associada ao movimento, tá? Ajudei, Maria Leal. Na verdade, que isso aconteceu comigo, tá? Há 2 anos atrás, né? Como eu já vim trabalhando isso, eu já não, isso já não me pertence mais, né? Sim, Eu tenho poder, eu já consigo controlar a mente, eu já digo, não, não quero isso, eu vou fazer isso, entendeu? E tá tudo dando certo. A minha dúvida foi no passado, isso não me sim, pertence mais, não. Viu? perfeito, Só queria perfeito, tirar essa dúvida, se alguém viesse fazer a mesma pergunta para mim, eu responder, né? Mas eu perfeito. gostei aqui dessa parte. Pode. Perfeito. E olha, olha só outra coisa. Como é que a gente sai desse foco de alimentar e retroalimentar os pensamentos negativos? Vindo para o momento presente. Quando ele fala para silenciar a mente, e tem muita gente que leva isso ao pé da letra, a gente não consegue ficar sem pensar, sentir, ouvir ou ver, criar imagem de nada. Silenciar a mente não significa dizer que você não tenha que ter nada na sua mente, não, tá, gente? Não é isso. É Tá vir para o bom. momento presente. Na hora que você foca na sua respiração, que foi o exercício que a gente fez logo no início, você percebe o quê? Que a sua mente não passeou em lugar nenhum. Ela estava no momento presente, no aqui e agora. Isso é silenciar a mente. Isso é trazer a mente para o aqui e agora, ó, acompanhando os movimentos. E aí ele deixou esse exercício, que é um exercício maravilhoso. Vocês podem fazer durante a semana para testar. Tirar um momento e trazer seu foco de atenção só para a sua respiração, depois só para a parte sonora, depois só para os cheiros, depois só para o paladar. Isso é um excelente exercício para esvaziar a sua mente e você ficar no presente, para liberar espaço para a sua parte criativa entrar em ação, tá bom? Aí eu estou me organizando agora, Celiane, agora eu tenho tempo para tudo. Perfeito, perfeito. Já está Lembre que pronto. organização, disciplina é Muito bom, maravilhoso.
Já fiz até minhas malas para o Nexus. Muito bem. Que beleza. Vai, Keila, tá contigo agora. Abre teu microfone. Da Eliane. Eliane, aqui é Raimunda. Só para dizer que amei a sua aula, sua leitura, excelente. Show de bola. Eu queria só lhe pedir para depois você botar a foto do livro que eu vou procurar para mim comprar no grupo, tá bom, meu amor? Tá, já tá lá, viu, Raimunda? Eu vou só. Tá? Tá, já tá lá. Tá bom, Mas meu aí, amor. Pois mas tá. aí eu puxo ele novamente, tá bom? Tá bom, obrigada. É, Excelente aula, você está de parabéns. Nota 1000, viu? 1000 ainda tá pouco. Obrigada. Vamos juntas. Keila, teu microfone ainda fechado. Só clica, tu tá no celular? Clica na tela do celular que vai aparecer o microfonezinho e você clica em cima dele. Ok. Isso, pronto. Pois, bom dia. Bom dia. No início da entrada da reunião, eu fiquei sem som praticamente quase no início da leitura. Eu saí, entrei, aí consegui. Aí não peguei quase nada, nem o nome do livro, nem nada. Vou Mas te eu peguei passar. uma boa parte da leitura. O que eu queria só enfatizar é que eu estou nesse processo. Eu falo demais, não me controlo, e também estou sendo acompanhada por uma pessoa que é psicóloga, porque recentemente não, já vai fazer 2 anos que me separei e eu vivi uma vida assim de 10 anos muito tumultuada, só coisa Sim, negativa. Então, hoje eu sou cuidadora da minha mãe, então eu mal resolvi um problema. Minha mãe não é problema, mas por conta de eu ficar muito em casa, que era uma pessoa idosa, eu não consegui sair totalmente de um, eu entrei em outro. sim. Então, tudo meu é limitado. Mas depois, eu já estou há 4 meses na psicóloga e eu já dei muitos saltos. E Perfeito, Keila. entrar aqui na palestra e dar esse salto de também acompanhar o Nexo e também ir no congresso, no treinamento, foi Sim, muito importante para mim. que Então, bom. foram decisões tomadas e que eu vou continuar. Então, eu estou junto com vocês e pretendo me agarrar às informações para Pronto. eu sair Deixar esse casamento aí por uma vida toda. Sim. Tá bom, aqui também é o seu lugar, como eu falei logo no início. Gente, um beijo no coração de vocês, tá? Muito grande. Na próxima aula a gente vai fazer a finalização. Nós estamos aqui bem no finalmente. Quem não leu o livro ainda, o livro é uma leitura muito fácil, muito confortável. E aí realmente eu vou trazer alguns pontos do livro para que a gente aborde com um pouquinho mais de profundidade. Combinado? Vamos abrir as câmeras, tirar a nossa foto. Negreiros, negreiros. Oi, Cássia. Como é o nome dessa moça que falou aí agora? Raimunda, né? Lá de Teresina, Raimunda Pimentel. Tá, depois eu vou dar uma palavra a ela. Obrigada. Câmeras abertas para nossa foto. Aqui no 3. 1, 2, 3. Feliz! Beijo, Crispiniana.